Todos nós sabemos que os salmos da Bíblia, eles faziam parte do inário de Israel. Os salmos da Bíblia, eles eram cantados. Você não pode chegar e dizer, ó, vou ler no Salmo capítulo 30. Salmo não tem capítulo. Salmo é salmo. Salmo 1, Salmo 2, 3, 5, 10, 40. O Salmo 91, que é muito conhecido, o Salmo 23. Não tem capítulos, são salmos. E todos esses salmos que você vê na Bíblia, eles compõem o inário da igreja hebreia, da igreja antiga. E cada um desses salmos tem uma mensagem específica de Deus para nós. Os salmos da Bíblia, eles são diferentes do que um livro, por exemplo. O livro 1 Samuel conta uma história, mas os salmos contam várias histórias, não é apenas uma. O Salmo 1, por exemplo, fala de duas pessoas, o justo e o injusto. O Salmo 2 é um outro assunto. Não é como um livro da Bíblia, primeiro livro dos reis, segundo livro dos reis, que conta ali uma história dando sequência nos acontecimentos. Salmo é uma mensagem específica. Por isso eles eram cantados. Isso trazia uma motivação espiritual muito grande para a igreja. Segundo alguns historiadores, os degraus que havia lá na igreja antiga, havia uma escada para dar acesso ao templo e era composto de 15 degraus. E quando o povo de Deus, eles pisavam no primeiro degrau, eles cantavam o primeiro hino, relacionado numa lista. Quando eles pisavam no segundo degrau, que dava acesso ao templo, eles cantavam o segundo salmo. Não era numa ordem assim, primeiro salmo, segundo, terceiro, quarto, não. Eles escolhiam 15 salmos para naquele culto estar apresentando a Deus. Quando eles pisavam no quinto degrau, eles cantavam o quinto salmo. Quando eles pisavam no 15º, que dava acesso ao templo, e eles cantavam aquele salmo, a glória do Senhor tomava conta do ambiente. Tamanha era a espiritualidade daquele povo quando adorava a Deus. É bom você saber disso, porque quando você lê um salmo na sua casa, quando você levanta de manhã, ou quando você vai dormir, isso é muito bom, porque você dorme protegido. Tem alguns salmos da Bíblia, por exemplo, o Salmo 4, o Salmo 5, que fala, olha, em paz me deitarei, me dormirei, porque só tu, Senhor, me faz dormir em segurança. Então são salmos. O Salmo 91, por exemplo, que proteção extraordinária. Quando você sai de casa, você sabe que, você nunca sabe o que vai acontecer. Olha o que aconteceu com essa Marília Mendonça. Entrou num voo, parecia tudo mais um dia normal, mas o dia foi anormal, as coisas, né? Então a gente nunca sabe. Por isso é importante você, ao sair de casa, orar, pedir a direção de Deus, o livramento, porque o mundo jaz no maligno, e também sempre ler a Bíblia. É sempre bom ler a Bíblia, tá? Principalmente num momento como esse. O versículo 5 diz, porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. Depois do ponto e vírgula diz, o choro pode durar quantas noites? Uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Diga amém. Meus irmãos, é um dos versículos mais conhecidos da Bíblia. Esse versículo 5 do Salmo de número 30. E ele nos revela aqui que a ira de Deus dura só um momento. Só um momento. Eu não sei quanto tempo demora esse momento, porque de repente você faz estender-se a ira
de Deus, porque a Bíblia diz que pelos filhos da desobediência vem a ira de Deus. E quando você é desobediente, você cai nesse momento da ira de Deus. A Bíblia diz em Salmos que Deus é um Deus que se ira todos os dias. Não pensa você, quando você entra por um caminho de desobediência, que Deus fica satisfeito. Nananina não. Para os filhos da desobediência vem a ira de Deus. De alguma maneira, Deus vai te corrigir. Às vezes até com algumas coisas ruins que acontecem com você. Por quê? Porque você endurece a cerviz, você não quer obedecer a Deus, e Deus então permite, na sua vontade permissiva. Olha para cá, Deus trabalha com duas vontades. Quantas vontades? Duas. A vontade plena, soberana, e a vontade permissiva. Na vontade plena, soberana, Deus realiza as coisas e acontecem tudo do jeito dele, do jeito que ele quer. E é só maravilha para mim e para você. Mas na vontade permissiva é quando Deus não quer, mas você insiste. Aí Deus permite. Todavia, as consequências que acontecerem é por sua causa. Por exemplo, aquele namoro que Deus está dizendo, é julgo desigual, não vai dar certo. Procure uma da mesma comunidade, que professa o mesmo Deus, que serve o Deus vivo. Não, eu estou gostando dessa aí. Quem sabe eu consigo trazê-la depois que eu me casar com ela. Não consegue. Eu vou trazer ele para a igreja. Depois, não consegue. Pelo contrário, ele terá mais força das trevas para te tirar da igreja e te levar para o mundo. Então, muitas vezes, a gente cai, vamos dizer, nessa malha da vontade permissiva. Você insiste com Deus, não é da vontade dele, mas por sua insistência e insensatez, Deus permite. Mas aí vem as consequências, porque para os filhos da desobediência está escrito, vem a ira de Deus. O interessante é que ali está escrito que essa ira de Deus, ela dura só um momento. Só que depois do ponto e vírgula diz, no seu favor está o quê? A vida. O que é favor? Favor é graça. Graça imerecida de Deus. Não é que eu mereço, não é que você merece, mas por graça, ou seja, favor de Deus, você alcança a vida. Favor, não é que você merece. Porque tem coisa, irmão, e eu não sei se a gente merece alguma coisa, viu? Que a gente é tão fora da direção de Deus, né? Que sabe que se Deus fosse nos abençoar com um grau de obediência, de santidade e de fidelidade que nós prestamos a Ele, eu não sei se teria como Deus fazer isso. Se sobraria, se colocasse a gente numa balança para receber conforme as nossas ações, talvez a gente receberia muito pouquinho. Mas como Deus não é mesquinho, tá? Deus não é homem, Deus é Deus. Ele te abençoa com espírito de generosidade. Por isso eu sempre digo aqui, que só Deus é bom no sentido absoluto. Por quê, pastor? Porque a sua bondade e a sua generosidade não tem limites. Não tem. Só Deus é bom no sentido absoluto. E nesse versículo está escrito que no seu favor está o quê? A vida. Deus te fez um favor, Cainã. Ele te deu vida. O favor de Deus, nele está a vida. Aí diz, o choro pode durar uma noite. E quando se fala noite aí, missionária Siledes, não está falando uma noite de 12 horas. Não. Isso aí fala de um período de tempo, Thaís. Não está falando de uma noite. Opa, então vai ser uma noite intensa para mim e tal, mas amanhã já vou alcançar a vitória. Não é bem assim não.
noite aí fala de tempo, de período de tempo, que muitas vezes você está chorando. A irmã contou o testemunho aí, houve o tempo de choro. E é um choro, não é um choro apenas de 12 horas, às vezes vai dias, meses e para alguns até anos. Mas você nunca pode desistir. Passou por quê? Porque no favor de Deus está a vida. A qualquer momento Deus muda o seu jeito de pensar, olha para você e te abençoa, não porque você merece, mas porque Ele é Deus generoso. Aleluia, isso é tremendo. No favor de Deus está a vida. O choro pode durar. Interessante, quem sabe ler um pingo é letra, diz que pode durar, não diz que vai durar. Pode durar. Para alguns dura menos, para outros dura mais, porque tudo depende de mim e de você. Quando você está ali aplicado na oração, na busca pelo Espírito Santo, na busca por Deus, a Bíblia diz que um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Deus não despreza. Então quando você está centrado nisso, buscando a Deus em oração, o choro pode durar uma noite, mas a alegria, está escrito ali, ela vem pela manhã. E olha, noite aí fala de trevas, de escuridão. Mas olha, quanto mais escura for a noite, mais brilharão as estrelas. Aleluia! Quanto mais escura for a noite, mais brilharão as estrelas. E você é uma estrela nas mãos de Deus. Então não tem noite que muitas vezes nos agrada. Quem se agrada está na luta. Eu estou na prova, estou feliz. Eu me lembro de uma irmã minha que se converteu e ela queria dar o testemunho na igreja e ela diz: olha, eu estou com inveja dos crentes. Que Eva? Ela chamava Eva. Ela já está na glória com Jesus. E ela dizia: todo mundo tem bênção para contar. Eu não tenho nenhuma bênção. Eu não tenho luta, tal. E começou, coisa da cabeça dela, pedir luta para Deus. Senhor, eu quero que o Senhor mande a luta, porque eu quero contar lá a bênção. Primeira luta que Deus mandou, ela perdeu a criança. No momento de dar à luz. Eu falei, tá vendo? Luta você não precisa pedir, Eva. Deus manda assim, é só você esperar. Eu falei, agora você tem que subir no púlpito para contar a benção, tá? Agora você tem que subir no púlpito. Então luta é assim, ela chega quando você menos espera. E ela vem para todos, vem para o pastor, vem para o levita adorador, vem para o porteiro, vem para a missionária, vem para todo mundo. É a noite que muitas vezes dura aí um certo período de tempo, mas fique tranquilo, você serve um Deus poderoso, um Deus vivo, que vai mandar a alegria de manhã. Assim como vem a notícia ruim, e é dura ouvi-la. Você lembra de Jó? Quando ele estava assim, chegava um mensageiro, e eu disse, mas como é que esse danado escapou? Porque diz, um raio do céu caiu e matou todas as ovelhas e os moços, e os consumiu, e eu só escapei. Olha, só o mensageiro de Satanás escapava, que não caiu um raio para matar nele. Aí escapava ele, aí vinha contar, e eu só escapei para trazer a nova. Você vendo? Sempre escapa alguém para trazer uma notícia má. Mas como anda as notícias más, existem as notícias boas, e elas vêm de Deus para mim e para você. Agora, é bom ficar nesse versículo só, não é bom? É bom, né? Mas quer ver o que está nesse salmo? Quando o salmista escreve esse salmo, e é um salmo de Davi, ele diz,
exaltar-te-ei, ó Deus, porque tu me exaltaste, e não fizeste com que os meus inimigos se alegrassem de mim. Quer ver os seus inimigos se alegrar? É quando você está numa luta, inserido num problema, e você não sai dele de jeito nenhum. Eles olham e às vezes até zombam de ti. Dizem, ó, cadê o Deus dessa pessoa? Cadê o teu Deus? Até a mulher de Jó zombou dele. Onde está o teu Deus? Aquele que você fala nele todos os dias. Nossos filhos morreram, Jó, e todas as nossas criações estão mortas. Você fica aí no meio da cinza, sobrou só um caco de telha, e você fica aí raspando as feridas com um pedaço de telha. Faz o seguinte, Jó, amaldiçoa o seu Deus e morre. Tá vendo? Até a mulher de Jó zombou dele. Amaldiçoa o seu Deus. Cadê ele? Que não faz nada por ti. Quantas vezes até pessoas que dizem, nossos amigos, vêm e dizem, tá vendo? Diz que é crente. Todo dia passa com a Bíblia, né, aberta aqui, debaixo do braço. Vai para a igreja. Cadê o Deus dela que não entra em ação? Então, Davi estava vivenciando isso. Mas aí ele diz, Senhor, meu Deus, clamei a ti e tu me saraste. Você vê que primeiro Deus tem que sarar a gente, para depois Deus tratar com as pessoas. Tem gente que às vezes pensa que isso aí, os inimigos estão triunfando de mim. Se você está sentindo, é porque você é fraco. Que isso, pastor? Estão falando mal de mim? Se isso está te incomodando, Deus vai sarar você primeiro, para depois tratar com ele ou com eles. Porque se o negócio está mexendo comigo, o problema é meu, irmão. Se Deus me sarar, eu vou fazer-me surdo para ouvir o que eles estão falando. Se não está doendo em mim, pode falar. Vocês vão ver, o meu Deus vai me dar vitória. Você não vai ficar preocupado com o que estão falando ao teu respeito. Sabe por quê? Porque a última palavra vem de Deus. Você não vai ficar preocupado. Então ele diz, Senhor, eu clamei e tu me sarou. Porque tem gente que precisa ser sarada por Deus. Porque qualquer coisinha que os outros falam, entendeu? Incomoda ele. Ele já sai da rota. Eu vou sair da igreja, rapaz. Quanto mais eu oro, mais assombração aparece. As pessoas estão falando mal de mim, porque eu estou na crise, estou na prova. O que é isso, irmão? Você não tem que se incomodar com o que as outras pessoas estão falando ao teu respeito. Não, isso não pode te incomodar. Você tem que ficar firme no propósito, firme com Deus. Aí Deus sarou. Aí olha o que ele disse, e isso é para você, Cainã. Olha o que diz, Senhor, fizeste subir a minha alma da sepultura. Sabe por quê eu estou dizendo que essa palavra é para você, jovem? Porque Deus realizou, segundo o que nós vimos aqui, uma grande obra na sua vida. E eu te pergunto, para quê? E por que Deus fez isso? É para você mesmo tomar esse microfone ou chegar na roda dos amigos e dizer, olha, com grandes coisas me fez Deus. Deus salvou a minha vida e Deus quer salvar a vida de vocês também. E você contar o seu milagre, contagiar muitas pessoas. Você lembra de uma pessoa que Jesus curou? Aí ele queria ser seguidor de Cristo. Senhor, eu te seguirei. Jesus disse, não, vai até os seus e conte para eles com grandes coisas te fez o Senhor e como teve misericórdia de ti. Está na hora de tu se levantar, não a sua mãe, é muito bom, mas Deus quer que você se levanta. Sabe por quê? O milagre ocorreu na sua vida. Então está na hora. Não sei se você já está fazendo isso.
implica uma decisão com Deus, um encontro verdadeiro com Deus, porque é bom alcançar a graça divina, mas é bom a gente entregar nossa vida a Ele, para ser instrumento nas suas mãos. Jesus me curou de um câncer quando eu era um adolescente, e eu entendi que Jesus não estava simplesmente me curando. Aliás, naquele tempo não tinha quimioterapia. Quando Jesus me curou, eu não estava lá fazendo tratamento de quimioterapia, porque não existe. Era o início do câncer no Brasil. Há mais de 40 anos atrás, estava começando. Os médicos não sabiam que doença era, não sabiam como desenvolver uma cura para o câncer. E foi o período que eu aceitei a Cristo como meu Salvador, depois de ter batido em tantas portas. Só que eu entendi que o meu encontro com Jesus e tudo que eu passei era uma chamada que Ele estava colocando para mim, e dizer: ó, eu vou te curar, mas você vai fazer a minha obra, você vai pregar a minha palavra, e você vai dar o meu testemunho. Há muito tempo atrás, quando eu chegava na cidade de Guaraci, uma cidade interiorana, próxima à cidade de Barretos, capital lá do rodeio, eu chegava nessa cidade, tinha gente que abria a porta de casa, abria a janela para me ver. Mas você está vivo? Com tudo aquilo que você passou? Eu era levado para o hospital, ali era amarrado, porque eu não aguentava a dor. Mas Jesus me curou, e eu saía, alguém dizia: ó, é ele, outros, parece com ele. Eu dizia: não, sou eu mesmo, Adão. Jesus me curou, e eu falava de Jesus. Quantos cultos eu voltei lá em Guaraci, e eu tomava o microfone, os pastores davam para mim, e eu falava o que Jesus fez na minha vida, e almas vinham para frente, aceitando Jesus como seu Salvador. Daí, eu te digo, Cainã, que Deus quer fazer isso através de você. Senhor, fizeste subir a minha alma da sepultura, conservaste-me a vida, para que não descesse o abismo. Abismo aí é a cova, é a sepultura. Deus te deu livramento, Deus te livrou, mas eu pergunto, para quê? É só para curar mais alguém? Isso Deus está fazendo nas igrejas, e aonde existe fé, Deus está fazendo. Não, você é portador de uma chamada, e tem que abraçar isso na sua adolescência ou na sua juventude agora, enquanto você tem tempo. Eu entendi logo a chamada de Deus para a minha vida, e eu abracei esta chamada. E aí, o salmista estava testificando, dizendo: ó, Deus me livrou, mas com um propósito. Quem foi Davi? Precisa dizer o tal do que Deus fez através da vida dele, um homem segundo o coração de Deus. Mas por quê? Porque Deus tirou ele da sepultura, livrou ele da morte, impediu que ele descesse o abismo, com um propósito, para fazer a sua obra. Em outras palavras, Deus já havia dito a Davi, para ser chefe do meu povo Israel, e ele foi. O verso 4 é contundente: cantai ao Senhor, vós os seus santos. Santos aqui, irmão, são aqueles que você vai em algumas igrejas, e às vezes tem santo pendurado nas paredes, tem santos em algumas igrejas até o teto. Eu me lembro que eu era novo crente, novo convertido, e eu estava sentado lá atrás, estava começando a dar os meus primeiros passos, e aí veio um amigo e sentou bem do meu lado. Eu conhecia ele da cidade,
E aí o pastor começou a pregar e diz: olha, aqui é a igreja de Deus, aqui é casa de Deus. Aí logo esse amigo diz: mas o pastor está dizendo que aqui é casa de Deus, mas nas igrejas que eu vou por aí, tem santos na parede, tem santos até pendurado no teto, mas não estou vendo nenhum santo aqui. Aí eu, mesmo novo crente, mas eu tive uma resposta de Deus para ele. Eu disse: é verdade, os santos aqui não ficam pendurados na parede ou no teto. Os santos aqui são esses aqui, ó, que estão aqui ouvindo a palavra de Deus. E sabe que eu acertei na mosca? Por quê? Porque o Salmo de número 115 diz: ó, aonde está o Deus deles? Que tem boca, mas não fala, tem pés, mas não andam, tem ouvidos, mas não ouve, nariz tem, mas não cheiram, tem mãos, mas não apalpam, ou não estão estendidas para abençoar alguém, tem pés, mas está lá como uma estátua, parado, e nem som algum sai da garganta. Aí o verso seguinte diz que torna-se semelhante aos que cria eles, aos que fazem, os artífices, aqueles que criam as estátuas, são semelhantes, não tem poder algum. Aí eu dei essa resposta para esse amigo, ele falou: rapaz, isso aí é verdade, hein? E eu citei o Salmo 115. Então é bom você conhecer a palavra, porque assim você usará ela no momento certo. E eu termino aqui, eu falando dessa sua chamada, e Deus me colocou isto quando a sua mãe começou a derramar as primeiras lágrimas. E eu perguntei: Deus, para que o Senhor fez isso? E por que o Senhor fez isso? E Deus disse: mude a mensagem que eu vou te falar por quê. E eu mudei a mensagem. Olha o que está escrito no versículo de número 7, 8, 9. Tu, Senhor, pelo teu favor, fizeste forte a minha montanha. Agora tu tem testemunho para contar. Montanha aqui é lugares altos que Deus te colocou. Tu encobriste o teu rosto e fiquei perturbado. A ti, Senhor, clamei, e ao Senhor supliquei. Verso 9. Que proveito há no meu sangue quando desço a cova? Ou seja, se o Senhor me deixasse, ou teria me deixado morrer, que aproveito teria eu lá na cova? Porventura te louvará o pó? É você, sou eu, que alcançamos uma graça divina. Porque que proveito a sepultura, ou virá da sepultura com relação a Deus? A Bíblia diz lá que os mortos não louvam o Senhor. Está lá no Salmo 115, os últimos 2 versículos. Os mortos não louvam o Senhor, e nem aqueles que descem ao silêncio. Não adianta, sepultura não vem nada bom de lá, a não ser caveira quando tira os ossos para enterrar o outro no lugar. Mas só isso, não tem nada de lá. Agora de Deus vem coisas grandes, vem milagres. Então Deus quer nos usar. Que proveito, diz a Bíblia, há no meu sangue quando desço a cova? Porventura te louvará o pó? Anunciará a ele a tua verdade? Ou seja, sou eu que tenho que anunciar. É você que Deus chamou nesta manhã desse dia que nós realizamos o batismo. Deus quer te usar com uma mensagem, olha, poderosa nesse tempo do fim, para ganhar muitas almas para Cristo. Deus quer te usar. Você tem a palavra de vida. Você tem a palavra que pode mudar a vida das pessoas. Sabe que tem gente, irmão, que são pessoas boas, amigos nossos, pessoas que não é viciada, que não é mentirosa, pessoas que têm boas intenções, embora aqui lá no inferno está cheio de pessoas com boas intenções, mas são pessoas boas. Só falta a gente jogar o anzol e fisgar o peixe para Jesus. Sabe por que eu estou dizendo isso?
Porque lá em João capítulo de número 3, os últimos versículos lá está escrito que todo aquele que faz o mal aborrece a luz, mas não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Aí diz lá em João, os últimos versículos, diz, mas quem pratica a verdade, vem para a luz. Ou seja, irmão, você conhece pessoas boas, que quase são crentes, que quase já está convertida, porque são pessoas que não gostam de fofoca, mas está faltando elas ter um encontro com Jesus. Essas pessoas podem ser tão abençoadas como você é na igreja, mas precisa da sua palavra, chegando, chega mais, vamos lá conhecer a minha igreja. Eu não vou te falar de uma religião, mas vai conhecer o Deus que eu estou servindo, o Deus que o meu pastor prega, que a minha pastora prega. Essas pessoas poderão ser instrumentos nas mãos de Deus. Todo aquele que pratica justiça vem para a luz, disse Jesus, para que as suas obras sejam manifestas, porque elas são feitas em Deus. E eu termino aqui, verso de número 10. Ouve, Senhor, e tem misericórdia de mim. Senhor, sê o meu auxílio. Sê o meu auxílio. Seja aquele que cuida de mim em toda a minha vida. Tornaste o meu pranto em folguedo. Tiraste o meu cícero e cingiste com alegria, para que a minha glória se cante louvores e não se cale. Olha o propósito. Davi estava entendendo tudo. Ele diz, tu fez uma grande obra na minha vida, mas para quê? Para que eu não me cale. Não me cale. Sabe por quê? Jesus falou mais tarde, se esses se calarem, as próprias pedras clamarão. Deus não te salvou por acaso. Olha para cá, vocês que desceram as águas do batismo hoje, Deus não os chamou por acaso. Deus quer usar a vida de vocês. Ele diz, olha, para que a minha glória te cante louvores e não se cale. Senhor, Deus meu, eu te louvarei para sempre. Davi entendeu o propósito de Deus para a sua vida, mas muito mais do que isso, Davi entendeu o motivo do seu sofrimento. Olha para cá, eu termino aqui. Muitas vezes Deus permite que algo ruim aconteça conosco. Pastor, o que é isso? É castigo de Deus? Não. Eu chamo isso de provação. Deus provando a nossa fé. Se é um que não merecia castigo, ele se chamava Jesus. Mas até ele, o próprio filho, a Bíblia diz que Deus não o poupou, mas enviou a este mundo para morrer em nosso lugar. Quer ver um outro homem justo? Jó, eu falei e citei o nome dele. A Bíblia diz, olha para cá, ele era um homem íntegro, justo, temente a Deus e ainda fazia isso aqui, O que Jó fazia? Ele se desviava do mal. Mas Deus não permitiu a provação vir até a sua vida? Permitiu. Por que Deus permitiu? Deus tinha um propósito. Deus tem um propósito na sua vida. Por isso eu quero que a igreja agora se coloque em pé. E eu quero chamar a nossa irmã Fabiola e o seu filho. Vem até aqui. O Cainã. E eu sei que Deus já tem falado, jovem, com vocês. Pode vir aqui diante do altar.
Deus tem falado com você, e a sua mãe pode confirmar isso, e se for mentira, a senhora pode dizer que é mentira. Deus já tem falado com você que você é portador de uma chamada. É muito bom a sua mãe fazer o que ela fez, mas Deus quer usar a sua própria boca, porque uma coisa é alguém dizer alguma coisa ao meu respeito, dar testemunho de mim. Você lembra daquele cego que Jesus curou, lá de João capítulo 9? Quando ele volta para casa, todo o povo vai se converter. Vamos lá até os pais, vamos perguntar para os pais se é verdade, se ele verdadeiramente nasceu cego. Aí foram lá perguntar isso para os pais. Esse aqui é o teu filho? Esse é o nosso filho. Mas me diz uma coisa, ele nasceu cego mesmo? É claro que nasceu cego. Ele era cego. E ele disse, eu era cego, mas agora eu vejo. Estava lá comemorando. Aí, mas vocês têm certeza disso? É o nosso filho. Agora ele é de maior. Qualquer coisa, pergunte para ele. Ou vocês querem fazer? Aí eles perguntam ainda, mas quem fez isso? E ele gritava lá, o homem chamado Jesus. O homem chamado Jesus. Aí diz, mas vocês têm certeza que foi ele? Quer conhecer ele? Vai até ele, porque ele vai falar a respeito. Ou seja, é desta forma que Deus quer te usar, Cainã. É dessa forma. Deus quer usar os teus lábios para ganhar alguém quando ela não está do lado. Seus amigos, tá? Seus amigos lá no trabalho, aonde você estiver, você vai abrir a boca e contar com grandes coisas te fez o Senhor e como teve misericórdia de ti. Você é portador de uma chamada. Quantas vezes a gente reluta com Deus? Quantas vezes a gente suprime uma chamada? O que é suprimir uma chamada? É você sufocar a chamada. Deus quer que você abra a boca e fale do amor dele, mas você se trava. E aí, por algum tempo, Deus vai usar a boca da sua mãe. Mas um outro tempo, Deus vai tratar com você e vai dizer, meu filho, eu te curei, mas eu quero que você faça a minha obra, que você realiza a minha obra. E aí o negócio é sério. Que na obra de Deus não existe coincidência. Na obra de Deus existe propósito. Deus tem um propósito para a sua vida hoje aqui. Não foi à toa, irmã, que a senhora nos pediu essa oportunidade para dar o testemunho. Ele precisava ouvir isso que eu estou falando aqui. Mas não somente ele. Tem mais pessoas aqui que Deus tem um propósito. Tem mais pessoas aqui. E eu quero dizer de alto e bom som para você, Adriana. Você tem que ser a próxima a descer as águas do batismo. Você e o seu filho. Sabe por quê? Você também é portadora de uma chamada. E o teu filho também é portador de uma chamada. Você pratica coisas boas, coisas que agradam a Deus. Você é uma pessoa boa. E a Bíblia diz que os passos de uma pessoa boa são confirmados pelo Senhor. Mas Deus quer que você saia e venha para a luz, porque Ele tem uma nova dimensão de vida para você. Sente no coração de vir diante do altar. Saia do teu lugar e venha. Nós vamos orar por você. Pastor, essa palavra falou comigo, pastor. Esse salmo ficou gravado no meu coração. Então saia do teu lugar e venha até a frente. Nós vamos orar por você aqui em nome de Jesus. Talvez você vai ser o próximo a descer as águas do batismo. Talvez você vai ser a próxima pessoa que Deus vai estar usando para pregar a palavra dele. Hoje eu estou aqui, mas amanhã você pode estar no meu lugar, pregando até mais do que eu, porque Deus usa dos remidos o menor. Ele pode te usar
poderosamente. Sai do teu lugar. Pastor, estou sentindo Deus falando comigo. Você não pode sair daqui com o seu coração apertado. Poxa, era mais uns passos eu estaria diante do altar. Por que eu me relutei tanto? Por que eu não saí do meu lugar e vi à frente? Saia, venha. Aqui, Adriana, venha. Fica aqui ao lado dela, Thaís. Que maravilha. Deus é fiel, irmão. Eu sinto Deus aqui.